Vontade de Deus, vontade do homem, livre-arbítrio, graça. Esses temas nós vamos tratar no vídeo de hoje. Fique comigo e nós vamos comentar a respeito desses temas. Olá, tudo bem? Sou o Paim Júnior e esse é o canal Propósito em Foco. Temos vídeos toda sexta-feira aqui e vamos falar hoje sobre a vontade humana, uma das faculdades, alguns falam alguma das potências, né, da alma humana. A alma humana, ela é uma das partes, uma das faculdades da natureza humana. A natureza humana que se divide em três: corpo, alma e espírito. E a alma, ela tem então três faculdades, tem três partes ou três potências: o nosso intelecto, as nossas emoções e a nossa vontade. Vamos falar especificamente sobre a vontade humana e alguns outros aspectos, como a vontade de Deus, a graça, a graça que é o favor imerecido dado por Deus à humanidade, e também o livre-arbítrio. Para isso, vamos para o texto que está lá em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Então lhes disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse texto está lá em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. E é uma palavra de Deus aqui a Caim. Nós vemos o relato ali de uma oferta que Caim ofereceu a Deus e também seu irmão ofereceu uma oferta a Deus. A oferta de Abel, Deus se atentou para ela e Caim não. E por isso, né, a Bíblia relata que ele ficou irado, o seu semblante ficou descaído. E Deus chama a atenção justamente a Caim com relação a isso. Ele estava dominado, ele estava envolvido por algo que era mal. E Deus chama a atenção e fala o seguinte: olha, o pecado já à porta, mas cumpre dominar sobre o pecado. Aqui nós colocamos isso, eu coloquei isso, justamente porque nós vemos aqui a vontade humana, que ela muitas vezes permeia sobre fazer uma coisa ou fazer outra, estar inclinado para o bem ou estar também inclinado para o mal. Aqui Caim estava numa condição que ele não gostou daquilo que aconteceu com ele, e ele se deixou se levar por uma emoção ruim, por um sentimento ruim, envolvido por uma condição ruim, e ele acabou decidindo por algo também ruim. Ele acabou decidindo por matar o seu irmão. A ira dominou o seu ser e ele acabou tirando a vida do seu irmão. Agora, quando a gente vai falar sobre vontade humana, a vontade humana ela significa uma condição para querer, para escolher, a faculdade que o ser humano tem para livremente praticar as coisas, os atos, sejam bons ou sejam ruins. Resumindo, é a capacidade de desejar, querer, escolher e decidir. É por isso que quando a gente fala de vontade, é claro que a gente, de alguma forma, a gente vai ligar isso ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio é justamente a capacidade que o ser humano tem de escolher sobre uma determinada coisa ou outra. Essa capacidade que o ser humano tem. Alguns pensam que o livre-arbítrio não existe, está tudo determinado por Deus. Mas nós vemos na palavra de Deus o livre-arbítrio ele aparecendo em diversas vezes. E nós vemos essa apresentação não só com o ser humano numa condição de não ter nenhum pecado, como acontecia com Adão e Eva, mas depois disso, o primeiro exemplo que nós vemos na Bíblia, de depois da queda haver um exercício de livre-arbítrio, foi justamente nessa condição de Caim. E Deus chamando a atenção de Caim para ele fazer aquilo que era correto, aquilo que era certo, não cometer pecado. Então, assim, nós já vemos ali que o livre-arbítrio, ele aparece não só com Adão e Eva, mas depois. Alguns pensam, tem gente que fala que o livre-arbítrio não existe, outros pensam que o livre-arbítrio só aconteceu com Adão e Eva, porque depois do pecado, a vontade humana ela ficou escravizada. Mas isso é um equívoco. O livre-arbítrio, o ser humano, ele continuou tendo, mesmo depois do seu pecado, apesar de toda a situação que aconteceu com relação ao pecado humano. Agora, alguém pode perguntar, mas como assim? Eu entendo o livre-arbítrio como a oportunidade que o ser humano tem de justamente poder transgredir, de justamente poder desobedecer. Porque a vontade em si, a gente está falando de vontade, a vontade nossa, vamos dizer assim, a gente pode fazer uma vontade que é pecado, é uma parte, ou a gente pode fazer alguma coisa que não é pecado, é virtuoso, é correto. Mas aí,
Quando nós fazemos isso, essa vontade é a vontade de Deus. Então, nesse caso, a minha vontade, ou a nossa vontade, ela tem um alinhamento com a vontade de Deus. Aí tem pessoas que pensam que a vontade, ela, em si, ela está escravizada. Mas a graça é justamente a condição de Deus atrair até aqueles que estão mortos espiritualmente. Eu entendo a graça como uma força gravitacional de Deus para a operação de salvação no homem. E essa operação de salvação é justamente atraí-lo para a sua vontade. Então, a salvação é um ato de Deus. É um ato de Deus. Não existe um ato humano com relação à questão da salvação. Então não existe livre-arbítrio? É isso que você está falando, pai? Não estou falando isso. O ato de Deus é justamente atrair. O ato de Deus é justamente conceder graça. Graça é a força gravitacional. Quer dizer o quê? Deus nos atrai. Deus atrai o ser humano. Agora, o que acontece com esse ser humano? Ele pode resistir. Deus deu a capacidade do ser humano resistir à sua vontade. A vontade de Deus. Veja aqui, a gente, por exemplo, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso ele fala, seja feita a tua vontade. Então, assim, nós precisamos entender que essa vontade de Deus, ela pode ser resistida. Agora, quando a gente pensa num aspecto soberano, Deus, como regente supremo de todas as coisas, Deus, ele nada vai acontecer se não houver a sua vontade. Não houver a sua vontade, nada vai acontecer. Mas aí essa vontade é uma vontade que a gente chama de permissiva. Quando algo fere algum princípio que o próprio Deus estabelece, e mesmo assim acontece, aconteceu porque Deus permitiu que acontecesse. Senão não teria acontecido de maneira nenhuma. Nesse caso, a gente chama de vontade permissiva. Então a vontade humana, ela fica muito ligada, no caso do livre-arbítrio, à capacidade que o ser humano tem de resistir à vontade de Deus. Agora, quando não resiste, quando faz? Há um alinhamento de vontade. Então, no final das contas, seria como a gente estivesse colocando assim, de um lado a vontade de Deus e de outro lado a vontade do ser humano. O ser humano ele pode resistir à vontade de Deus. Então, ele vai estar usando o livre-arbítrio. No caso, quando ele faz a vontade de Deus, ele faz como? Ele faz sendo atraído por Deus para fazer essa vontade. Logo, quando ele faz a vontade que é a vontade de Deus, a vontade primária já não é dele. A vontade é de Deus. Então, qualquer coisa que a gente fizer que é virtuoso, que é correto, tem um alinhamento com uma vontade que, antes de ser nossa, ela foi, já era a vontade de Deus. Então, no caso, fazer aquilo que agrada ao Senhor é justamente se submeter à sua vontade, né? Deixar a nossa vida para que o nosso coração se volte a Ele. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente alinha a nossa vontade com a vontade de Deus, a gente vai fazer aquilo que vai ser bom para nós. Vai ter um alinhamento com relação aos propósitos de Deus para as nossas vidas. Deus, assim, quer para as nossas vidas justamente isso, que a gente chegue e cumpra a sua vontade. Cabe a nós, então, não resistir. Cabe a nós nos submeter à vontade dele. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz que Deus é o que opera em vós. Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Aqui falando de novo de vontade, a vontade dele. Quer dizer o quê? Ele fala assim, Deus opera em nós. Então quando a gente vai fazer algo que é virtuoso, nós fazemos porque é uma operação de Deus em nossas vidas. Quer dizer o quê? A força gravitacional, que é a graça que nos leva a buscar o propósito de Deus, se assim nós não resistirmos, essa força gravitacional, ela vai operar em nós. Deus opera em vós, tanto o querer como o efetuar, conforme a sua boa vontade. Cabe a nós, então, o quê? Cabe a nós não resistirmos. Cabe a nós aceitarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Assim, nós vamos estar cumprindo a vontade de Deus. Eu já falei aqui, em vídeos passados, a respeito do conselho da alma. O conselho da alma, que fazem parte, então, as 3 faculdades, ou as três potências da alma. Né? Então, nós estamos falando de intelecto, nós estamos falando de emoção, e nós estamos também falando de vontade. Cabe nós termos um alinhamento do nosso intelecto, das nossas emoções e da nossa vontade, para justamente nós cumprirmos aquilo que é vontade de Deus. Concluindo,
Eu costumo falar que graça significa que o homem não é responsável pela sua salvação, e sim Deus. Livre-arbítrio significa que Deus não é responsável pelo pecado do homem, e sim o próprio homem. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Como que a gente consegue identificar esse propósito? Quando há um alinhamento da nossa vontade com a vontade de Deus. Que assim façamos. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para todos nós. Que Deus te abençoe.